Seu Deus, mais uma vez me chego diante de Ti, pedindo, Senhor, a ajuda de sempre. Queremos, Senhor, tratar de mais um assunto com cerca a Tua eternidade na caminhada dos Teus servos. Estas conversas, essas palestras dentro da Tua Palavra é com o objetivo de estarmos auxiliando alguém, nos orientando a nós mesmos para uma caminhada firme e verdadeira diante de Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje tenho prazer, como amigo, te avisar. Não rejeita a promessa para a alma salvar. O tempo está acabando, depois não mais poderá. O tempo está acabando, o Espírito Santo vai se retirar. Os sinais estão mostrando que não vai demorar para Jesus vir nas nuvens, para a igreja arrebatar. O Espírito Santo vai junto e não mais terá. Quem te convence do pecado, você não vai se condenar. O coração do homem é enganoso, tu pode se enganar. Vai estar almejando o que não pode levar, pois lá no reino dos céus não vai entrar estas coisas terrenas. Tudo aqui vai ficar. Vamos dar início na palavra de Deus. Mateus 22. Vamos estar lendo do verso 1 até o versículo 14. Não é de costume fazermos isto, mas hoje, para tratar deste assunto, vamos ler todo o texto para que possamos estar refletindo nos grandes ensinamentos que nos é enviado através do Espírito Santo. Diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou falar-lhe em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que, celebrando a boda do seu filho, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas
e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei-o aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois escevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles não, fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu, o seu tráfico, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu daqueles homicidas e incendiou as suas cidades. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas e todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestidos de núpcia, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pé e mãos e lançai-o nas trevas exterior, e ali haverá prantos e ranger de dente. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E vamos ainda para Mateus, voltar um pouquinho, Mateus 10, 37, que diz o seguinte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem amar o filho ou a filha mais que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Então, nós hoje queremos, como tema desta palavra de hoje, nós colocamos o seguinte como título: Conselho. Não troque. Apenas isto, para despertar o interesse. O que o homem tem trocado no lugar do reino de Deus? Nós temos visto, presenciado várias trocas. Um troca pela a vida social e carnal,
outro troca por coisas do mundo, coisas terrenas, e outros rejeitam mesmo porque estão tão envolvidos nesta vida transitória que não nem atenta para o convite para a eternidade. Interessante que isto faz com que nós meditamos. Quando o Senhor cria o homem, nós entendemos que o homem foi criado num plano eterno. E ali ele lá no Éden, ele faz aquele teste com o homem. Mas olha, tá tudo aqui plantado, é agradável aos olhos. O homem vai colocar nome nas plantas, nome nos animais. E ali estabeleceu a família, que é tipo da igreja, para viver uma eternidade. Mas o homem não conseguiu passar naquela prova, que era apenas obedecer, não comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ali, por uma investida da serpente, ele, através daquela companheira que foi dada a Adão, ela come daquele fruto e leva para o seu marido, e ele come também. Então ali iniciou essa trajetória de transição. É como aquele garoto que nasce, pega uma certa idade, vai para a escola e vai estudar ali por alguns anos. E durante cada ano que ele estuda, no final do ano, tem uma prova para ver se ele é aprovado e para passar para outra etapa do seu aprendizado. E este texto desta parábola das bodas é algo muito interessante, porque nós temos alguns textos aqui que nos chamam a atenção em detalhes muito interessantes. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábola, dizendo. Então, o reino dos céus, ele está falando exatamente do reino dos céus, é semelhante a um certo rei. Ele colocou aqui um rei que era algo que aquele povo, principalmente o povo judeu, conhecia muito bem, porque aquele regime administrativo era o que eles conheciam. Então, um certo rei, o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do filho. Nós sabemos que aqui é uma parábola apontando para o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo e resgatar o homem da condenação eterna. E então esta parábola está exatamente apontando para ele mesmo, para o próprio Jesus, que é aquele filho do rei, quer dizer, o rei dos reis, que veio, se fez carne, veio, habitou no nosso meio, para nos dar testemunho, para nos dar ensinamento e para nos mostrar que nós somos capazes, sim, de vencer, de passar nesta prova. E no verso 3 diz assim: enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e este não quiseram vir. Então, o que nós entendemos neste verso 3? Quem foi esses primeiros servos que foi enviado? Vamos apontar os profetas. Que todo aquele profeta que chamava a atenção de um certo desvio, ele não era bem recebido. Nós sabemos que
foram vários profetas, não foi aceito por aquela sociedade. E então eu vejo que os primeiros que vieram convidar foram os profetas, os sacerdotes, sumos sacerdotes. E no verso 4 diz o seguinte: e depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. Porque esse jantar aqui fala exatamente da festa, ali da união, do casamento, teria aquele banquete. Jantar fala do banquete de alegria, de comemoração. E tudo já pronto, vinde às bodas. E neste segundo grupo que vem convidar, acontece algo ultrajante, que diz assim, no verso 5, e porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E o verso 6, e outros apoderaram-se dos servos e ultrajaram e mataram. Que nós já vemos aqui enquadrado nesses segundos servos que faz o convite, como os apóstolos ali na época da igreja primitiva, que foram perseguidos, mortos, queimados a fogo, sem direito de defesa, lançados às arenas para lutarem com mãos amarradas, desarmados, com aqueles gladiadores treinados e perseguidos, que fala exatamente do ultraje que fizeram, e mortos. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e enviou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então aqui esse verso 7, nós vemos de algo que vai acontecer, que é o juízo final, que vai ser ali a guerra do Armagedon. Ela está sendo apontada aqui pelo próprio Filho de Deus, ali instruindo quem pode alcançar o reino dos céus. Verso 8. Então dizia aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então nós vamos dar uma paradinha aqui neste versículo 8, para chamar a atenção do tema desta mensagem, desta conversa, que é para tomar cuidado com a escolha. Um conselho, quando é conselho, quem dá esse conselho? O próprio Espírito Santo, que está ainda aqui, junto da igreja que está espalhada na face da terra. Essa igreja que eu falo não é ali esta ou aquela denominação, é o povo escolhido por Deus, que aceitou a proposta da eternidade, está com esforço procurando se santificar dentro das nossas limitações humanas, mas nós temos entendido isto. Então, esta é a igreja, não é aquela que tem ali um título, que segue alguns dogmas, alguns ensinamentos hereges no meio. Então não é isto. A igreja é aquela que tem entendido, que tem ouvido a voz do Espírito Santo, que está nos convencendo de todo o pecado. E as bodas falam exatamente do arrebatamento, que vai ser a união da igreja com o Filho,
que é o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, para nos trazer esta grande novidade de vida, que é para nos levar de novo à eternidade. Com esse espaço na vida transitória, o homem perdeu este conceito de eternidade. Ele preza muito só por esta vida passageira, essa vida transitória, que, no meu entendimento, é um período de prova, um período de teste, para ver se nós podemos ingressar de novo na eternidade. Agora o verso 9 diz assim: ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então aqui eu entendo que o convite é feito a todos. Mas aí vem ali não posso porque ainda estou novo, tenho que gozar minha vida primeiro. Outro troca por um cigarro, outro troca por um copo de bebida, outro troca pela sua vida boêmia, e trocam o reino dos céus, que é uma vida infinita, que não vai acabar nunca, vai ser eterno. E o homem tem trocado por isso. E depois, a saída dos caminhos. O que quer dizer a saída desses caminhos? É aquilo que nós muitas das vezes encontramos, poxa, ali aquele lugar acho que dá para congregar, e apenas é algo que não está enquadrado no caminho. É aquele que está desobedecendo, igual a família lá do Éden desobedeceu. Quando o próprio Senhor, nosso Criador, ele diz que não é para acrescentar nada, o indivíduo está acrescentando heresias e mais heresias, dogmas e tantas coisas. E outro está tirando o valor, o poder que foi dado ao filho para fazer este resgate. Ele está se colocando acima dele, está fazendo igualzinho aquele anjo que intentou ser mais do que o Criador. Ainda continua esse versículo: caminho, saída e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então, hoje nós estamos aqui fazendo exatamente esse trabalho aqui com o objetivo de alcançar um bom número de pessoas para estar tomando ciência deste assunto tão importante. E nós estamos fazendo este convite a todos. Mas muitas das vezes nós encontramos rejeições. Não, eu gosto. A minha mãe é assim, minha mãe é da igreja. O meu pai, meu avô era da igreja. Então essas desculpas esfarrapadas que não vai justificar em nada. E o verso 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Então hoje nós vemos aí um grande grupo de pessoas que vai, participa, toma conhecimento, toma até algum prazer na festa, porque estas reuniões que nós fazemos para falar da obra redentora de Jesus, para falar do reino dos céus, muitos até gostam, mas não
se preocupa em se preparar para ser verdadeiramente um componente honrando aquele convite que foi feito. E interessante que no verso 11 diz assim: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes nupciais. Quer dizer, ele foi aquele que entrou ali, mas o coração não está naquilo. Até se fazia de... E não é porque o camarada está dentro de uma denominação, que está cantando louvor, pregando palavra, que ele vai ser salvo, não. Este verso 11 e o 12 aqui mostra claramente isso. Dizem, e o servo, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes nupciais. O que são essas? É as vestes de santidade, que nós, quando temos acesso à palavra da verdade, que fala exatamente da nossa conversão, e não houve conversão neste personagem que está sem vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Sabe por quê? Porque nós estamos de posse da palavra, não estamos prestando atenção no que nós temos que fazer para alcançar para ser enquadrado nesta misericórdia, para sermos enquadrados nesta graça redentora. E nós estamos ali de qualquer maneira. Aquilo não que vale é o que eu penso, é o que o meu desejo é o que vale. E o camarada vai ali vivendo uma vida desregrada dentro de um evangelho, dando mau testemunho, que vem a ser exatamente estas vestes não nupciais. E aí então o rei, que isso aqui fala exatamente do julgamento do tempo final, que fala exatamente aquela palavra que nós falamos lá, que fala do juízo. E disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pé e mão e lançai-o nas trevas exterior. E ali mostra, o finalzinho do versículo mostra o que espera estes que estão fazendo esta troca. Não, eu quero amansar a junta de boi, outro eu quero casar primeiro, deixa eu enterrar meu pai, deixa eu enterrar primeiro a minha mãe, depois, quando tiver velhinho, eu vou para esta caminhada. E o que espera ele é este finalzinho do versículo: e ali haverá prantos e ranger de dente. Então, assim, o cara vai chorar, mas não é mais tempo de se arrepender. Já foi sentenciado à perdição eterna. E o último versículo diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui nós podemos ver exatamente o que acontece. O homem está ali cumprindo a sua própria vontade. Eu não vou deixar minha cerveja, não vou deixar meu cigarro, não vou deixar minhas boemias, não vou deixar as prostituição, que muitas das vezes fala mais alto na vida do homem. Quando fala homem, é homem, mulher, fala do ser vivente. É aquele que não está lendo a palavra, mas não acha que não é verdade. Estão incluídos nesses que vão ser. O que quer dizer o pé e mão amarrado? Ele não vai ter como se defender mais. A sentença foi dada. E o que nós pedimos é que quem tiver de posse
desta matéria é tão importante que, ao meu ver, que é um alerta para nossas vidas, passa para o maior número de pessoas que possa ser avisado deste erro que estão sendo incorridos. Eu peço esta ajuda. Não é que eu queira fama, não quero ganhar dinheiro com isto, mas eu desejo divulgar este evangelho da verdade. Quanto mais longe chegar, melhor. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos pela a grandeza da sua santidade e pelo grande privilégio de falar deste reino tão magnífico, tão maravilhoso, que é o reino dos céus. No nome do Senhor Jesus. Amém.